Vamos ter um momento de edificação, onde vamos ler a palavra de Deus e assim trazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta para ser passado para os queridos nessa noite. Abra sua Bíblia lá para o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 22. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 22. A palavra diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pois pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante ao avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, em ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência.
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estava para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou com cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, porém, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Vamos, queridos, vamos nos colocar diante do Senhor. A nossa vida, pedindo a Ele que nos fale ao coração nesta oportunidade. Pai, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que tenhamos o privilégio de ouvir a Tua voz nessa noite. Abre o nosso coração e nos fale ao Senhor, através dessa palavra, que o nosso espírito seja alimentado nessa noite. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como se firmar diante de tantas provações, diante de tantas crises? Como se firmar na fé? Como pode a fé ser firme em meio a perseguições, a circunstâncias que abalam a alma? Será que a verdadeira fé tem elementos que sustentam estes desafios? O que é, na verdade, a essência, a natureza da fé verdadeira? O crescimento da apostasia era uma realidade quando foi escrito Hebreus. Por causa da perseguição, da crise, da dificuldade, havia um pensamento de abandonar a fé. E havia aquela ideia. Ora, quando eu estava em outra religião, eu estava no judaísmo, não havia perseguição. E agora que eu sou cristão, que eu entreguei a minha vida a Cristo, a perseguição é ferrenha, a perseguição é feroz. Então, diante desse quadro, desta realidade, é que o escritor aos Hebreus escreveu esta carta para uma igreja perseguida, para uma igreja com dificuldades, com crises. E nós precisamos também alertar para isso, quando pensamos no tempo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo de ameaças, de notícias ruins, de notícia de morte, de gente que está hospitalizada, com uma expectativa de que talvez não volte. Então, muitas notícias que nos tiram exatamente da firmeza e da segurança do viver. A perseguição, na época que foi escrito esse texto, era uma verdade. E, por isso, os irmãos estavam desestimulados a prosseguir, crendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vivendo a verdade da fé. É interessante que quando a gente lê o capítulo 10, os versículos 32 até o 34, o escritor aos Hebreus diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto do opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que, desse modo, foram tratados. O versículo 34 diz: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos um patrimônio superior e durável. Então,
Havia uma consciência de permanecer na fé, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, apesar de perder muitas coisas. Interessante que no comentário Moody, ele traz a seguinte ideia, que o escritor aos Hebreus traça um contraste. Continuando a exortação, ele descreve a fé e a paciência vigorosa nas provações e dificuldade. Ele faz os crentes se lembrarem da sua fé primitiva e da primeira bênção, quando conheceram o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse conhecimento verdadeiro, vindo do mundo, vindo do pecado, de repente Cristo Jesus entrou nas suas vidas. Então, na alegria dessa recém-descoberta acerca da fé, eles enfrentaram sofrimento, tentações, vitupérios, insultos, injúria, ultraje, tribulações de todos os níveis, de todos os tipos. E estavam firmes na fé. Ou eles simpatizavam com outros que estavam sofrendo as provações, a perda pessoal por causa de Jesus Cristo. Como a fé era forte, a aflição era bem sucedida e a confiança em Cristo se fortalecia, se tornava firme e constante. Eles, na verdade, mesmo sendo espetáculo para o mundo, vituperados, desprezados, eles não vacilaram, eles permaneceram na fé. Então, encorajando assim os crentes para que se lembrassem dos dias anteriores, o escritor vem, na verdade, personalizar sua orientação. O apelo do Espírito Santo aos Hebreus a fim de não abandonar a fé, de permanecer firme, de não optar pela apostasia. O versículo 35 está dizendo assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. É preciso perseverar na fé, com os olhos fixos nas promessas que Deus fizera. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. E o conteúdo das promessas era o seguinte: que em face da perseguição, a alternativa da fé, a volta de Jesus Cristo. Eles tinham que lembrar disso. Jesus Cristo está voltando. E o texto diz no versículo 37 do capítulo 10, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Então, queridos, a gente precisa ter paciência e confiança diante da provação. Há muita gente assoberbado de preocupações, de ansiedade, de temor. E esse não é um momento para a gente nos colocar totalmente com as nossas fraquezas e sozinhos lutarmos acerca dos desafios que nós estamos enfrentando. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Vocês têm que ter paciência e confiança, porque Deus fez uma promessa e Ele é poderoso para cumprir de forma plena esta promessa que foi feita. Interessante que os versos 38 e 39, ele diz: a fé é a nota principal destes dois versículos. Aqueles que vivem pela fé e morrem na fé, finalmente se regozijarão na salvação final, que está garantida em Cristo Jesus. E ele diz aí: verdadeiros crentes não serão acusados de recuar na fé. Eu vou deixar a fé porque, na verdade, há muita perseguição, há dificuldades. Na sua descrição de fé verdadeira, do verdadeiro crente, o escritor introduz a maneira calma a seguinte frase, que é muito importante. Versículo 39 do capítulo 10. Nós, porém,
não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É como se alguém que tivesse acompanhado todo o cuidadoso raciocínio do autor solicitasse agora as evidências ou provas para fundamentar exatamente as declarações feitas. Esse capítulo 11 vem exatamente dar esta fundamentação como provas práticas, reais, de acontecimentos que estão narrados nas Escrituras e que são verdades que aconteceram na história da humanidade, ou na história do universo, do mundo inteiro. E poderia ser feita a seguinte pergunta: alguém já viveu desse modo? Certamente, quem foi? Então, eles estavam querendo saber. E o autor, nesse capítulo, o escritor aos Hebreus, nesse capítulo 11, vai estar bem e dar esta resposta. Neste sermão, nós vamos estudar exatamente os versículos de 1 a 22 desse capítulo 11, trazendo para nós sobre a natureza da fé, o modo de ser da fé e a sua evidência, mostrando claramente a prática da fé. É claro que eu não tenho tempo, esse estudo seria feito exatamente dos versículos 1 até o capítulo 2, versículo 4. Seria todo a perícole, ou toda a extensão do texto que nós devíamos estudar nessa noite. Mas nós tiramos um pouco para trazer para nós exatamente a natureza da fé, o modo de ser da fé e as evidências que mostram exatamente a prática, mostrar claramente a prática da fé. Primeiro, nós queremos trazer a verdade acerca da natureza da fé. Ele explica a natureza da fé dando não tanto uma definição, mas ele deu exatamente uma descrição. O texto nos versículos, capítulo 11, versículo 1 e 2, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Quando falamos da fé verdadeira, tratamos de coisas que se esperam, de fatos que não vemos. Interessante que, pensando na nossa realidade, a gente pode pensar na história do primeiro século. O Jesus Cristo tinha vindo e toda essa história que acontecera estava narrada nas Escrituras Sagradas. Ela foram verdades que homens do passado viveram esta fé, mas viveram não usufruindo ainda das promessas, mas na expectativa que as promessas seriam cumpridas à medida do tempo de Deus. É interessante a gente poder verificar esta verdade. A fé é a certeza das coisas que se esperam. No passado, eles esperaram o Cristo que devia vir para morrer em nosso lugar, para derramar o seu sangue. E ele veio, foi cumprida exatamente a promessa. E o escritor aos Hebreus está falando de homens que viveram na fé, sem ver, sem enxergar exatamente, concretamente a promessa. Eles esperavam que essa promessa acontecesse. Mas a convicção de fatos que se não veem, que é a convicção do Deus presente, do Deus real, do mundo espiritual que está aqui, que está neste lugar, que está presente aqui. Então nós temos que ter a consciência desta verdade. E o exercício da fé, ela requer os elementos aonde a gente deposita a fé. Muitos, é claro, depositam a fé em coisas que não lhe darão respaldo
ou garantia para que, na verdade, eles possam obter aquilo que almejam. Mas as Escrituras Sagradas nos dão a orientação, na verdade, de que a fé verdadeira, ela está fundamentada no Deus Todo-Poderoso e na sua palavra, nas suas promessas, e que Ele zela pela sua palavra para cumprir. Ele prometeu o seu Filho, Jesus Cristo, e Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio a essa terra, morreu e ressuscitou e está vivo. E prometeu que um dia voltaria para nos buscar para si mesmo. Então esta promessa, ou esta esperança, tem que estar no nosso coração. Então, nós quando falamos da fé verdadeira, tratamos de coisas que se esperam. E de fatos que, na verdade, mesmo não vendo, mas cremos. O fundamento da fé está nas promessas de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Por isso, a certeza das coisas que se esperam. Ah, será que Deus vai cumprir? Ora, Deus, em todas as suas promessas, Ele fez cumprir. Não caiu nenhuma só de suas promessas. Então, quando Ele diz que o seu Filho vai voltar, quando Jesus disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, isto, na verdade, vai acontecer de uma forma verdadeira. E todos os acontecimentos que estamos vendo hoje no mundo, a peste, e a ciência não consegue, a ciência médica não consegue, na verdade, saber como tratar, e muita gente morrendo por conta disso, e é no mundo inteiro. O arrefecimento do amor, a violência crescendo gritantemente. Então tudo isso são sinais da verdade das Escrituras, de que Deus zela pela sua palavra para cumprir, porque o próprio Jesus, quando você lê Mateus capítulo 14, o sermão escatológico de Cristo, está falando de tudo isso, está falando destas verdades, e que o amor arrefeceria, de que haveria peste, haveria perseguições, haveria problemas de toda natureza. Então, queridos, a fé é a confiança naquilo que nós não conseguimos ver, mas que nós sabemos que existe. Não é a confiança no que se desconhece, pois podemos conhecer pela fé. Todos nós podemos conhecer o Deus Todo-Poderoso pela fé. E Ele nos chama para que tenhamos este conhecimento. O nosso Deus, que não pode mentir e que não vemos, mas cremos que Ele está presente. Porque Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, a natureza da verdadeira fé se encontra nas Sagradas Escrituras. Duas provas evidenciais. O versículo 2 diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A gente depois vai falar desta prova, desta evidência. Mas o versículo 3 diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu gosto muito de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Primeira verdade, no princípio criou. A palavra criar, aqui, ela tem um significado de criar do nada, do inexistente,
do que não é aparente. Por isso o texto diz aí no versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Era um abismo, não existia. E Deus, pela sua palavra, criou os céus e criou a terra. Então ele criou aqui do nada. A terra, na verdade, veio a existir pela palavra de Deus. Veja o versículo 3 de Gênesis 1. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, apareça a porção seca. Disse Deus. Então, pela palavra do Senhor, tudo vieram a existir. A natureza da fé, o modo de ser da fé e as evidências que mostrar claramente a prática da fé, é este o nosso tema. Nós primeiro trouxemos para você a respeito esta natureza da fé, que é algo que está fundamentado num Deus todo-poderoso e na sua palavra que não falha. Porque o céu e a terra passarão, disse ele, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós vamos verificar a natureza da fé. Aliás, nós verificamos a natureza da fé, agora vamos ver as evidências. Eu espero trazer rapidamente essa verdade acerca das evidências. Primeiro, a evidência prática da fé. No versículo 2, verificamos, versículo 2 do Hebreus 11, diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Primeiro, o bom testemunho dos antigos. Os primeiros heróis revelaram a sua fé nas coisas que se esperam. O texto diz no versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, por que Abel ofereceu excelente sacrifício? É claro que Abel pegou uma das suas ovelhas, ou dos seus cordeiros, e sacrificou por causa dos seus pecados e cultuou a Deus. Caim pegou do seu melhor da lavoura e também tentou cultuar a Deus. A gente sabe que aqui é uma verdade a respeito do culto. O culto tem que ser iniciado através do momento de contrição, de confissão de pecado. E o que Abel fez apontava para o sacrifício de Cristo Jesus, apontava para a história da redenção. Por isso, foi mais excelente sacrifício. Porque, na verdade, Deus havia ensinado isto a Adão. E Adão deve ter passado para os seus filhos. Era para cultuar, é preciso o sacrifício do cordeiro, porque o cordeiro aponta para Jesus que haveria de vir, para o Messias, para a história da redenção. Por isso, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício. E saiba que nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi crucificado, já foi morto, derramou seu sangue na cruz do Calvário e foi sepultado, mas ressurgiu dentre os mortos e está vivo, garantindo para nós a bênção da regeneração, garantindo para nós a bênção do perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. Então, por isso Abel, na verdade, o seu sacrifício foi bem
recepcionado diante de Deus. Enoque é um outro exemplo, versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que testemunho trouxe Enoque? Interessante que, lendo o comentário de Moody, ele diz que o testemunho de Enoque foi uma vida piedosa, uma vida de comunhão profunda com Deus. O texto de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24, diz que Enoque andava com Deus. Ele tinha uma vida piedosa, ele praticava a boa adoração, o andar com Deus. É claro que se ele andava com Deus, ele tinha no seu coração a verdade da promessa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Coisas que não se veem, creia que Ele existe. E que se torna abençoador, o galardoador dos que o buscam. Amados, esta verdade acerca desta fé que vê o impossível, que enxerga exatamente um Deus que rege todo o universo, mas um Deus que particularmente trabalha conosco, no nosso coração. E o escritor, a igreja de Colossos, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim lá no capítulo 2, 6 e 7, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Então, esta vida piedosa é por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A capacidade para uma vida piedosa está em Cristo. Fora de Jesus, não há possibilidade de uma vida piedosa. É nele que nós obtemos a bênção da comunhão com Deus. Esses exemplos antigos, o último deles é Noé. O versículo 7 diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, coisas que não viu, certo? Acontecimentos que não viu, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. É claro, amados, não era comum chover, havia só uma neblina que subia para regar a terra. E Noé apareceu, dizendo, fazendo um barco gigantesco, e dizendo: olha, Deus vai destruir o mundo com as águas do dilúvio. Vai chover 40 dias e 40 noites. Então o povo disse: esse homem é doido. Mas Deus falara para ele. E ele disse ao povo: olha, Deus me falou que cairá uma chuva torrencial e para vos salvar é preciso entrar na arca. E ninguém acreditou, quem sabe chamou ele de gagá. Disse: ele passou 120 anos pregando esta verdade e construindo aquela arca. E chegou o momento que somente a sua família foi salva, porque creu naquilo que Deus falou, coisas que não se podem ver, mas que Deus falou, e Deus cumpre a sua palavra. Por isso é muito importante nós termos no coração essa verdade. Nós não estamos vendo Cristo aqui, mas cremos que Ele está presente e que o seu sacrifício na cruz nos dá a bênção da salvação e precisamos crer nele. A fé de Noé beneficiou a si mesmo e a sua família.
ele, por ser temente a Deus, por causa da sua fé, se tornou um pregoeiro da justiça, uma figura da missão da igreja. Quando nós falamos sobre essa verdade, a verdade do Evangelho, é porque nós queremos que aqueles que estão vivendo nesta vida, nesta terra, creiam que Jesus Cristo veio para salvar, para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Ele veio para nos trazer o grande livramento da morte eterna. Então, são estes os antigos que nos deram bons testemunhos a respeito da prática da fé. Em segundo, nós temos a fé dos patriarcas. Aí nós vamos do versículo 8 até o versículo 22. Eu possivelmente não vou falar de uma forma muito mais detalhada, sobre este assunto. Primeiro patriarca aparece aí, é Abraão, que diz: pela fé, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, coisas que se esperam. Ele recebeu uma promessa e partiu, o texto diz, sem saber para onde ia. Fatos que não se veem. Imagine só. Deus disse para Abraão, capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E quando a gente lê o versículo, creio que o versículo 4, ele diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Fiado completamente naquilo que Deus prometera. Pela fé, isto é, conhecimento, como já falamos, mas ainda não. Ou seja, a fé, ela cristaliza a promessa no coração, antes de ser cristalizada todo o acontecimento. Estes homens viveram essa vida. Abraão saiu da terra dele, da sua parentela, para uma terra que não era a sua, mas que Deus disse: eu estou te dando esta terra, você vai viver aqui como peregrino. Olha que sinal maravilhoso. Da mesma forma, a igreja, aqueles que foram lavados com o sangue de Jesus, têm uma expectativa, porque tem uma morada eterna, tem uma pátria nos céus. Nós temos esta firmeza, esta segurança, e diante, amados, diante de tantas dificuldades, de tantas ameaças, temos que firmar o nosso coração nesta verdade, e perseverar, e sermos confiantes, e sermos esperançosos, ainda que passemos pela morte, há uma pátria que está garantida no céu, por causa de Jesus Cristo. E o texto nos fala aí, no versículo 9, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tinha fundamento, da qual Deus é arquiteto e edificador. Não é só aqui, somos peregrinos aqui na terra. Somos peregrinos aqui na terra. Quando eu vejo esta frase, eu me lembro daquela música: sou peregrino, sou estrangeiro, só uma noite moro aqui. Só uma noite moro aqui. Mas não me importo, porque um dia a gente partirá para estar na verdadeira pátria, que é do céu. Aí o texto nos fala, porque havia uma promessa de que era a descendência de Abraão que iria herdar a terra. Mas Abraão não tinha filhos. Ele tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã para vir para Canaã.
75 anos de idade, a esposa estéril. Mas Deus prometeu que da semente dele viria muitas nações. E ele creu nesta verdade. E a própria Sara, que também já tinha o seu próprio ventre amortecido, o texto nos diz no verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Recebeu poder para ser mãe. Não tinha condição alguma de ser mãe. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso em Romanos 4, diz que eles creram contra a esperança. Imagine só, já havia passado o costume das mulheres, não havia mais óvulo, né, no ventre de Sara. As trompas e todo o sistema reprodutor estava impedido, mas Deus recobrou, ressuscitou, para que Isaac pudesse vir. É interessante isso. O texto diz, por isso também, aliás, já amortecido, falando do corpo, até o ventre amortecido de Sara apontava para a história da redenção. Sara não podia ter filhos, porque o seu corpo, ela era estéril. Assim também como Maria, virgem, não podia ter filho, sem a intervenção de um homem, segundo a perspectiva humana, mas pela fé, Deus disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, porque o antes que vai de ti nascer, será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Então, queridos, é extraordinário isso aqui. E nós sabemos que de um ventre amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Porque essa verdade apontava para o Cristo que foi prometido a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E a bênção veio de uma mulher estéril. Mas se Deus fez um milagre, e que Abraão esperou contra a esperança. Que conclusão extraordinária. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Interessante que eles estavam falando tudo isso, porque havia uma expectativa eterna em seus corações, de uma pátria eterna, em que eles tinham herdado. O versículo 14 diz, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Abraão podia voltar para Arã, podia voltar para Ur dos Caldeus, ele tinha família lá. Mas o texto diz, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E Jesus falou sobre isso. Eu vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei e voltarei para mim mesmo. Virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas, amados, esta fé de Abraão, ela foi as últimas consequências. O texto nos fala que Abraão também foi provado e ofereceu o seu filho. O versículo 17, ofereceu o seu filho, o filho da promessa. Agora ele tinha nos braços a Isaac. Ele agora não era mais pai exaltado, era pai de uma multidão. E tudo estava centrado na pessoa de Isaac.
do seu filho Isaque. Mas Deus disse que ele devia oferecer em sacrifício. E o texto diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. É Gênesis 12, 12. O versículo 19 diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo de entre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Na perspectiva divina, Abraão sacrificou o seu filho, e esse sacrifício apontava para o Cordeiro de Deus, para Jesus de Nazaré, que veio a essa terra e foi morto por causa dos nossos pecados. Abraão figuradamente ofereceu, mas Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Figuras que apontavam para o Messias. Mas, amados, Isaque, também pela fé, abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Interessante, as coisas que ainda estavam para vir, coisas que se esperam. Também Jacó, pela fé, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. José também, pela fé, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Isso se passaram depois de que José falou isso. Foram 430 anos para que a promessa acontecesse. Houve a saída do Egito, houve, na verdade, 40 anos no deserto, e Deus levantou Josué para conquistar a terra prometida. Então, queridos, vamos fazer uma conta assim, rápida. Quantos anos foi para completar, para concretizar a promessa feita a Abraão? Aí você conta, 430 mais 25. Quanto é que dá? 455. A gente não sabe do tempo que foi para conquistar a terra. Então, estou dizendo por baixo, 455 anos para cumprir a promessa. E a gente pensa, e a promessa de Cristo, quantos anos? Eu creio que em torno aí de uns 4.000 anos, para que a promessa pudesse acontecer. Mas Deus, que promete, Ele zela pela sua palavra para cumprir. Por isso, amados, esta é a fé nas coisas que se esperam. Hoje somos testemunhas da concretização delas. Israel se tornou nação, o Messias veio, e nós somos parte da igreja, porque em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A igreja se espalhou, e todos os recantos da terra estão, na verdade, vivendo e tendo oportunidade de ouvir o Evangelho. E a palavra também diz, o Senhor Jesus no sermão escatológico, capítulo 24 de Mateus, versículo 14, diz: esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as famílias da terra. Então virá o fim. Jesus está lembrando, nesse versículo, da promessa que Deus fez ao seu servo Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Amados, em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas, porque a igreja tem sido tirada, resgatada, salva, dentre todas as nações. Há muitos povos que ainda não viram a palavra,
mas nós precisamos continuar andando de fé em fé e propagando essa verdade das promessas de Deus, de que está garantido a salvação, está garantido o livramento da morte eterna, está garantido o perdão dos pecados, está garantido uma vida piedosa, uma vida abençoada, uma vida de salvação, como aconteceu com Noé. Porque na semente de Abraão nasceu o Messias, ou da semente e da junção de uma mulher estéril chamada Sara, veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem para padecer em cumprimento do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Portanto, queridos, não desista, firme a sua fé, seja persistente, perseverante, coloque seu coração nesta verdade, obedeça ao Senhor e creia nas suas promessas, e tenha esperança no seu coração. O versículo 39 do capítulo 10 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Não importa as circunstâncias, se boas ou danosas, confiança, perseverança e esperança andam de mãos dadas, para que a nossa fé seja a fé verdadeira. Então, que Deus nos abençoe, e que nessa noite a gente possa pensar nesta verdade, e colocar o coração inteiro diante do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, vamos orar agradecendo a Deus. É um privilégio sermos chamados servos do Deus Altíssimo. É um privilégio termos a fé verdadeira, porque essa fé se concretizará na bênção de uma eternidade com Deus. Vamos orar.